Boa tarde, Marcos Verlaine. Como está você? Tudo bem? Tudo bem, Gilce? Boa tarde. Estamos sobrevivendo por aqui. Sobrevivendo, né? Lembrando aqui a nossa audiência que o Marcos, ele faz parte do DIAP, certo? Ele é jornalista e ele vem aqui, né, porque é muito generoso atendendo o nosso convite, quando está pegando fogo em Brasília, se a gente precisa que ele coloque aqui uma luz sobre os acontecimentos. É, a empresa já está chamando, né, o dia de ontem da super terça. Aconteceram várias coisas ontem. Ontem foi apresentado o LOA, né, o orçamento para 2021. Ontem teve uma reunião do presidente com lideranças no Congresso para bater o martelo sobre a extensão do auxílio emergencial com o valor de R$ 300. E ontem também teve a apresentação do nosso PIBinho, né, vamos chamar de PIBinho, que, dando conta que o IBGE nos passou esses dados ontem, que o segundo trimestre bateu um recorde negativo. E, na sequência, a gente viu toda uma repercussão de economistas de vários jornais falando, enfim, de que basicamente retrocedemos 10 anos e que vamos demorar para voltar para o desenvolvimento em relação ao PIB que estávamos antes da pandemia. Mas eu vou dividir aqui que nem o Jack Stripador, porque são várias coisas. E eu quero começar por uma declaração do ministro Guedes nos jornais de ontem. Porque também foi ontem anunciado R$ 20 de aumento no salário mínimo, né? Isso ontem, foi na terça. E ontem tem uma declaração dele assim que eu acho que infeliz é pouco, onde ele diz que não aumentou mais que isso o salário mínimo porque não pode, porque aumentar o salário mínimo vai causar desemprego no país. Então, por favor, então você comece aqui a elucidar aqui para nós, para os trabalhadores, entendermos esses desativos. É com você, Marcos. Olha, Gilce, essa postura do ministro Paulo Guedes demonstra que ele parou de estudar, ele não conhece o Brasil, não conhece a complexidade da economia brasileira. Aumentar salário mínimo não causa desemprego e não causa nenhum tipo de furor negativo na economia, muito pelo Claro. contrário. Aumentar salário mínimo é extremamente positivo. A proposta inicial antes aventada pelo governo era que o salário mínimo ia de 1.045 a 1.079. Mas na apresentação da proposta formal do orçamento para 2021, o salário mínimo caiu para R$ 1.067. É lógico que não teve nenhum aumento real, nada, absolutamente nada, apenas e tão somente a inflação, ou seja, a economia brasileira está estagnada. Certo. A economia está estagnada. E tem um problema da grande imprensa. A grande imprensa quer enganar o povo, né? Diz que o pior já passou, mas o pior ainda não passou. Nós estamos na média. Tá? É sabido que há uma profunda crise econômica, uma crise em função da pandemia. Não tem nada a ver com isolamento, não tem Sim, nada a ver não tem nada a ver com a falsa contradição entre isolamento e economia, porque é preciso salvar vidas para que a economia volte vamos dizer assim, a fluir, né? Mas como o governo federal, provavelmente, dos países democráticos, o país que teve a gestão da pandemia mais desorganizada foi a brasileira. Isola, não isola, isolamento social sem isolamento social, ou seja, o governo federal, ao invés de atuar para coordenar todo o processo no Brasil, já que isso aqui é uma federação e não uma confederação, portanto, a decisão do Supremo de conceder autonomia aos estados e municípios para gerirem o processo da pandemia, questão do isolamento e esse processo todo da distribuição de recursos para a contenção da pandemia, não isentava, pelo contrário, não isentava o governo federal das responsabilidades na coordenação do processo. Muito pelo contrário, porque o Brasil é uma federação. Então, o vértice dessa federação é o governo federal.
Não é como nos Estados Unidos, que é uma confederação em que os Sim, estados e municípios têm suas autonomias e tal, que não tem uma relação direta com o governo federal. Aqui é o contrário. Então, o Bolsonaro, por uma má vontade, por uma incompreensão, sendo generoso, por uma incompreensão, se isentou da gestão do processo da pandemia. E aí ficou tentando administrar essa falsa contradição entre isolamento e economia. Se tivesse havido uma gestão adequada, um encaminhamento adequado por parte do governo federal, de não aceitar as pressões equivocadas do mercado para querer voltar rápido, provavelmente, se tivesse havido aí 2 ou 3 semanas de isolamento total, sim, chamado lockdown, sim. provavelmente a gente estaria voltando agora ao novo normal, com mais segurança, com mais equilíbrio, com menos prejuízo na economia. Então, essa gestão da pandemia por parte do governo federal foi uma gestão errática, desorganizada. O Bolsonaro sabotou o processo e o resultado está aí. O resultado está aí. O PIB teve uma queda estrondosa e, ao contrário do que a grande imprensa fala, não, o pior não passou ainda, é mentira. O pior ainda não passou. O pior ainda está por vir. Nós tivemos essa queda agora no trimestre de 9,7%. Nós vamos chegar ao final do ano com uma outra queda, ou seja, nós já estamos em depressão econômica, é uma compressão da economia com desemprego, com falta de perspectiva de crescimento, com falta de perspectiva de geração de emprego. Não há, por parte do governo, nenhum incentivo para geração de emprego, não tem nenhuma política nessa perspectiva. Aí surge uma contradição interessante. Sem querer, o governo se deparou com um fenômeno, o Bolsonaro, em particular, se deparou com um fenômeno. Agenda social, cota, distribuição de recursos para os mais necessitados, para aquela parcela mais vulnerável, não tem nada a ver com políticas de esquerda. Essa ajuda econômica é liberal keynesiana, tem nada a ver com ser de esquerda. Então, sem querer, o Bolsonaro descobriu que ele, mesmo sendo um neoliberal ortodoxo, de ultradireita, defendendo uma agenda ultraliberal, ultraneoliberal, ele descobriu que ele pode ter uma agenda social sem precisar ser de esquerda. Então, por isso que ele cobrou do Paulo Guedes. Então, não existe essa contradição entre aumentar salário e gerar desemprego. Não existe isso. Isso é uma mentira. Quanto mais houver investimento no salário, quanto mais houver investimento do governo para fazer a economia girar, para trazer empresas, para gerar investimento de empresas privadas e tal, quanto mais houver isso, mais rapidamente o Brasil vai sair da profunda crise que se encontra. Mas como não há isso, pelo contrário, há exatamente o contrário disso, Sim. então nós vamos chegar até o final do ano com uma profunda crise. Nós vamos chegar ao final do ano com em torno de 20 a 25 milhões de desempregados, com a economia em depressão, sem crescimento, com crescimento negativo do PIB de até 9 pontos percentuais, é a previsão Sim. mais pessimista, que é a previsão do FMI. Sim. Então, esse é um quadro devastador. Com certeza. Marcos, e eu quero aqui também continuar nessa mesma questão. Existem várias contradições no governo. Então, assim, há poucos, coisa de 20 dias atrás, o próprio Bolsonaro, né, numa fase terrível que ele vinha, ele foi surpreendido com um índice de popularidade bacaninha. Por quê? Porque ele estava, né, nos R$ 600, que nós sabemos que é uma conquista do movimento sindical, juntamente com os partidos de esquerda, né? O movimento sindical fez esse pleito, né, e foi uma conquista. Para ele, o ideal era continuar talvez com os 600, porque ele quer continuar subindo. Ao mesmo tempo que fica toda uma guerra lá, juntamente ao Ministério da Economia, porque tem os fiscalistas, tem o excesso de gastos, né, que já existe, já até não dá para
para o trabalhador entender, o governo não pode ficar gastando e gastando e gastando seu bel prazer. Existe um teto de gastos. Só que, ao mesmo tempo, é importante que se mantenha esses R$ 600. E eles mandaram 300 e se reuniram ontem com os líderes partidários. Como ele alterou o valor da medida provisória, ela precisa, que virou lei, né, precisa voltar para o Congresso. Qual é a tua expectativa, juntando toda essa conjuntura? Você acha que o Congresso vai aprovar os 300? Vão mexer? Como é que você está vendo isso? Olha, Gilson, não tem saída fiscal por um valor maior, infelizmente. Por quê? Porque o governo não quer mexer nos fundamentos do projeto neoliberal como um todo. Quais são os fundamentos? Teto de gasto ele não quer mexer. Ele não quer mexer em recursos do Tesouro Único, que tem mais de R$ 1 trilhão. Ele não quer mexer nisso. Ele não quer, ou seja, ele não quer flexibilizar, quer acabar com o teto de gastos. Portanto, o Brasil está proibido de crescer, né? Nós não podemos gastar. Ele não pode encaminhar o orçamento propondo mais gasto. Pelo contrário, o gasto reduz, porque há um decréscimo na economia. Então, o gasto reduz. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o governo não quer mexer na conta única do Tesouro, que tem mais de R$ 1 trilhão. Não quer mexer nisso. Terceiro, o governo não quer taxar grandes fortunas. Não faz parte do projeto taxar grandes fortunas. Segundo, ele não abre mão de manter as isenções fiscais, que giram em torno de 350 milhões de reais, bilhões, agora 350 milhões de reais, acho que é isso, 350 milhões de reais por ano. Então, ele não quer mexer nisso. Se ele mexesse, não, 350 bi. Se ele mexesse nas isenções fiscais, mexesse em 20%, geraria um superávit na economia brasileira de 70 bi. 70 bi. Então, veja que há saídas fiscais. O problema é que o rentismo não abre mão, o Paulo Guedes não abre mão do seu projeto anterior à pandemia. Então, ele se propõe, ele topa manter a ajuda emergencial, mesmo diminuindo, porque o Bolsonaro percebeu que, como eu te disse anteriormente, pode fazer alguma política pública, alguma política de ajuda, de assistência emergencial durante a pandemia, sem se transformar no esquerdista, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As políticas assistenciais, política de cota, política de ajuda, essas políticas não são políticas de esquerda, são políticas liberais keynesianas. Vou dar o exemplo, por exemplo, da política de cota. A política de cota não tem nada a ver com esquerda, cota para negro, cota para mulher, essas cotas todas, elas surgiram na década de 60 nos Estados Unidos, na meca do capitalismo. Então, não tem nada a ver com ser de esquerda. Então, o Paulo Guedes, com seu fundamentalismo ultraliberal, ele engana o presidente que não domina os rudimentos da economia. Então, ele percebeu, o presidente Jair Bolsonaro, que ele pode ter uma agenda liberal sem ser de esquerda, não tem problema nenhum. Então, por isso que ele propôs, né, como não pode mexer nos fundamentos da política neoliberal, como eu citei, os itens que eu citei acima, não quer abrir mão nem 20% das isenções fiscais, que faz com que o governo deixe de recolher 350 bi por ano, não é? Não abre mão da revogação do teto, que impede o Brasil de crescer, né? Não abre mão, não quer pegar recursos da conta única do Tesouro para resolver alguns problemas, né? Como ele não abre mão dessas políticas neoliberais, então ele tem que reduzir o valor, que não é um valor do governo, é do povo brasileiro, né? Porque ele percebeu que isso lhe dá robustez política e densidade eleitoral, porque ele estava em queda livre antes de aprovar a ajuda emergencial, porque ele não queria aprovar a ajuda emergencial. Então, forçado por uma pressão institucional, sobretudo do Congresso, ele topou 200. Mas veja,
ele sequer mandou uma medida provisória de R$ 200 para discutir ajuda emergencial. Foi a pressão da oposição que Sim. fez com que o Centrão refletisse, porque há essa relação. A oposição de esquerda debate, denuncia, sensibiliza o Centrão, que provoca o governo a fazer a dar um passo atrás para discutir essas questões. Então, aí foi aprovado um valor de R$ 500 e o governo depois topou aprovar um valor de R$ 600 até R$ 1.200. Sim. E aí turbinou a economia, deu uma alavancada na economia, e o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, que é um político da velha política, não é um político da nova política, porque Claro. esse detalhe, não existe velha e nova política, existe a política correta, existe a política fisiológica, essa que o Bolsonaro sempre trabalhou ao longo dos seus 7 mandatos como deputado federal, entendeu? Então, é isso que nós precisamos debater, para além das questões, para além de cadê o Queiroz, por que o Queiroz depositou R$ 89.000 na conta da Michelle? Não, tudo bem, acho que a sociedade tem que cobrar isso, mas tem que cobrar muito mais, tem que cobrar uma economia política adequada à crise. Então, nós vamos, após a transição da crise, nós vamos ter uma crise mais profunda, porque ainda tem uma parcela expressiva da sociedade brasileira em isolamento social, em torno de 40%. Né? Mas o isolamento social, todo o combate à pandemia foi errático. Então, daí essa profunda crise que nós estamos vivendo. Então, como você citou, a superterça, o governo encaminhou uma proposta de orçamento com salário de R$ 1.067, embora tenha anunciado antes R$ 1.079. A ajuda emergencial vai cair de 600 para 300 e será aprovada, porque já tem um acordo com o Centrão. Né? O governo percebeu, em particular o presidente da República, percebeu que não há contradição entre preservar vidas e economia. O Bolsonaro descobriu que a ajuda emergencial não tem relação, ter uma agenda social não tem relação com ser de esquerda, isso é uma bobagem, baseado no fato da ignorância política dele e do Paulo Guedes, que não conhece a economia pública, que não conhece o Brasil, por isso que fica nesse radicalismo ortodoxo neoliberal. E, por fim, a queda estupenda do PIB, captada agora pela economia, de 9,7%, e ainda vai piorar, ainda nós não chegamos no limite. É uma bobagem a imprensa dizer que o pior já passou. Não, o pior ainda não passou. O pior vai ser no final do ano, quando acabar a ajuda emergencial de 300, porque vai ser uma ajuda emergencial de R$ 300 por 4 meses, ou seja, em janeiro não tem mais ajuda. Aí a economia estará em frangalhos, com alto índice de desemprego, que pode chegar de 20 a 25 milhões de trabalhadores. Né? Então, nós vamos estar numa profunda depressão. Eu quero ver como o governo vai gerir isso sem um projeto, sem uma discussão nacional, enfim, sem um pacto nacional. Então, o pior ainda não passou, portanto. Não passou. Que pena, estamos já com o nosso tempo aqui chegando no limite. Eu quero só fazer um comentário com você. E acompanhando, né, os articulistas aí da grande imprensa, nós também sabemos que, me parece que então basicamente fato de que vai ser aprovado os R$ 300. E estava lendo de ontem para hoje vários articulistas da economia falando que teria que ter sido pelo menos uma diminuição gradual. Como você acabou de falar, 600 é pouco, não era suficiente, 300 é muito pouco. São em torno de 60 milhões de brasileiros que estão nesse momento vivendo com esse auxílio emergencial. Mesmo que, como você falou, em janeiro vai ser horrível, mas já vai ser a partir de agora, né, do próximo mês, que quando receber esses 300, porque é a metade. Para quem não está trabalhando, não está recebendo nada, 600 não é ideal, 300 é a metade. Então, é um absurdo a imprensa querer vender algo que o povo não vai comprar, porque o povo está vivendo no dia a dia. Porque mesmo nós que estamos trabalhando normalmente, percebemos quando vamos ao mercado, as coisas estão subindo. Cada vez está mais difícil. Isso para nós que estamos aqui, graças a Deus, com carteira assinada, trabalhando, mas a gente percebe que o custo de vida ele está aumentando, que as coisas não estão fáceis.
Aí você imagine para o cidadão que está dependendo dessas ajudas emergenciais do governo. É muito complicado. Marcos, eu quero agradecer muito, muito sua participação aqui, sabe? Como sempre, muito objetivo, nos elucidando, dando assim uma visão já do que vai acontecer para frente. E o nosso trabalhador precisa desse tipo de informação para ele também ir pensando que ele precisa ser firme na luta com o sindicato, sabe? Perceber que está acontecendo tudo isso. A ideia, nosso objetivo é esse, a gente contextualizar para o trabalhador perceber que quando o sindicato chega na porta de fábrica, ele precisa realmente dar atenção e lutar, como aconteceu na Renault recentemente. Exatamente. A situação não está fácil. Gil, se você me permitir, para ajudar ainda mais nessa reflexão, Eu me permito. contribuir com uma compreensão do que está acontecendo com a economia, é o seguinte: por que a inflação está baixa e o juro reduziu, a taxa Selic reduziu? Exatamente porque a economia está parada, não há consumo. Há uma alta de preços. Sim. E as pessoas hoje consomem menos. Tá? Os institutos de pesquisa já detectaram isso. Então, a inflação está baixa e o juro Selic também, exatamente porque o consumo diminuiu drasticamente. Como não há consumo, né? Então há uma queda da inflação, uma queda dos juros. Mas, mesmo assim, não há perspectiva de melhora, ainda que os juros estejam baixos e a inflação também esteja baixa e controlada, mas não há consumo. E o consumo vai reduzir, porque esses 60 milhões que acessaram a ajuda emergencial de 600 a 1.200, agora vão ter apenas a metade disso, 300 a 600. Então, evidentemente, que o consumo vai diminuir mais ainda e, portanto, vai solapar uma perspectiva de crescimento e uma perspectiva de melhora da economia. Essa é a relação objetiva. Então, é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos estar atentos para compreender o que está acontecendo com a economia. Com certeza. Muito obrigado, Marcos, por mais essa participação sua, e a gente aguarda você aqui a qualquer momento, quando tiver novamente uma super segunda, terça, quarta, quinta, porque, nossa, ontem foi demais, demais. Obrigada. Okay, Gil, muito eu que obrigada. agradeço. Um abraço a todos vocês, ao sindicato, ao BUT, a toda a diretoria do sindicato. Até logo. Tá, obrigada.